Bem-vindos ao IPC Cast, o hub de produção de conteúdo da Igreja Presbiteriana de Curitiba. Eu sou Renata Marcondes, faço parte do Conselho de Missões e nosso assunto hoje será missões com um convidado muito especial, pastor Flávio Ramos, e com o nosso host, pastor Nivaldo. Eu sou o pastor Nivaldo, conhecido aí da igreja, e o nosso convidado hoje é muito especial. Ele não apenas é um teólogo, né, pastor da Igreja Batista, mas ele também aí tem uma longa história na área de missões, trabalhando como missionário no Marrocos. Eu sei que tem uma experiência muito boa para contar para a gente. Também hoje, né, especialmente, é presidente do Perspectivas e vai também nos contar a respeito disso. Mas óbvio que ele é casado, né, há um bom tempo, casado com a Carla e pai da Vitória. Então, exato, tenho certeza que vamos ser muito abençoados e queremos que vocês fiquem com a gente. Muito bem, não esqueça de dar seu like, se inscrever no canal e venha participar conosco. E nós queremos agradecer aos Girafas do Parque Shopping Barigui pelo apoio em mais um episódio do IPC Cast. Vamos para a vinheta? Bem, então nós queremos ouvir uma palavra, uma melhor apresentação agora do nosso convidado, porque eu só falei algumas coisas dele, mas a história é muito maior, né? Tem uma coisa a ver com o povo árabe, né? De uma missão que foi fundada por você. Sim. Então, nos fale um pouquinho a respeito aí da sua vida e ministério. Quero dizer primeiramente da minha alegria, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo, e eu espero que todos aqueles que estão nos assistindo sejam muito encorajados e abençoados também. Sou casado, como o pastor disse, com a Carla, baiana, e a nossa filha Vitória. Nossa filha é meia-meia, ela foi gerada no Marrocos e nasceu na cidade de São José dos Campos. Eu fui missionário no norte da África, em Marrocos especificamente, e depois de um período, o retorno, eu fui para a Tríplice Fronteira. Acho que o pessoal deve conhecer a Tríplice Fronteira ali, Foz do Iguaçu, Cataratas, mas há uma grande comunidade árabe ali, e ali eu fundei a Missão Evangélica Árabe do Brasil, uma missão focada no treinamento de missionários que estão indo para o mundo árabe e muçulmano, mas também de evangelização. Queríamos compartilhar o evangelho com os árabes e muçulmanos que ali viviam. E foram 16 anos, foi uma grande experiência. E hoje, morando aqui em Curitiba agora, sou diretor do movimento Perspectivas Brasil. A gente vai falar mais sobre isso depois, né? Sim. Mas é uma alegria estar aqui com vocês, viu? Quando você, né, fala de todo o movimento transcultural, mas você também, por um bom tempo, você pastoreou a igreja, né? A gente tem vivido um momento muito gostoso aqui da nossa igreja, especialmente a respeito do evangelismo. A gente tem vivido na nossa cidade aqui de Curitiba, nós tivemos todo um movimento aí que acabou abrangendo todas as igrejas da cidade, feito pela equipe do Billy Graham, né? Então foram feitos treinamentos na cidade, e até reflexo disso e de outros, né, treinamentos, a gente tem visto pessoas sendo desafiadas ao evangelismo. O que você pode nos dizer a respeito de missões locais, do evangelismo urbano? Como você tem trabalhado isso? O que isso refletiu, né, no seu ministério, tanto, né, como pastor de igreja? O que você pode nos falar sobre isso? Ok. Eu realmente, após minha conversão a Cristo, meu envolvimento cada vez mais com a igreja, liderando os jovens e sendo encorajado para a evangelização, eu comecei um trabalho de evangelismo local. Eu fui depois para missões transculturais, evangelismo global, mas o meu testemunho começa na igreja local, antes mesmo de ser pastor, era jovem, faz algum tempo. E então, com os jovens evangelizando, eu comecei com evangelismo de rua. Então, isso aqueceu meu coração, esse amor a Jesus e querer que outros também conhecessem a Ele.
Então, comecei com a igreja local, evangelismo bem local. Depois, com uma experiência de pastor, foi também de encorajamento para que os membros da igreja pudessem se engajar na tarefa de evangelização. Eu tentei, por um período, desconstruir uma ideia, talvez, que foi colocada em algumas igrejas, que evangelismo ou é para o pastor, ou é para o missionário, ou para aqueles irmãos que têm o dom de evangelismo, né? Mas não é isso que a gente vê na Escritura. A gente vê que a Escritura mostra que todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho têm o privilégio. Uma outra coisa, né? Às vezes as pessoas olham, tem o dever. Não, tem o privilégio de compartilhar da sua fé. E além de que também, quando a gente vê no novo convertido, né, muitas vezes até sem saber, um profundo desejo de falar do amor de Deus. Exatamente. Né? E até o Apocalipse vai falar sobre volta ao primeiro amor. Né? Uhum. Quantas vezes que parece que os cristãos que vão ficando na igreja vão ficando tão habituados em assistir culto, em ser conduzidos em algo que se esquecem disso que seria a base. Né? Ser sal e luz, ser testemunho de Jesus, pregar o evangelho com palavras, com obras, fazer a obra de um evangelista. Obviamente que a gente acredita que há dons espirituais, né? Tem aqueles irmãos da igreja que têm o dom de evangelismo. Uma facilidade, alguma coisa que Exatamente, flui, né? Mas isso não exume a gente, todo cristão, de compartilhar a fé. Então Jesus nos ordenou isso. Então eu comecei com evangelismo entre os jovens da minha igreja, depois como pastor, a gente tinha uma equipe de evangelismo e terminei no campo missionário, no evangelismo transcultural, que a gente vai conversar um pouquinho depois. Então eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente, acho que tem que primeiro ter esse entendimento. Falar de Jesus, proclamar Jesus é a missão de todo cristão. Ser igreja para fora, né? Exatamente. Jesus mesmo disse, né? Ide, ide para fora. A gente vem à igreja, a gente, os mestres, os pastores, aqueles que são chamados por Deus para preparar os santos, como diz Efésios capítulo 4, para boa obra. Então percebe que os santos são preparados por esses homens que têm esses dons para a obra fora. Claro, também a obra na igreja, os ministérios da igreja, mas fora da igreja, no dia a dia, no cotidiano. Então, é privilégio de todo cristão poder compartilhar e falar do que Jesus fez, né? Jesus usou essa palavra, sejam minhas testemunhas. E a gente trabalhar com a questão do evangelismo é muito delicado e urgente, né? Porque nós recebemos nas nossas igrejas, em tantos lugares, pessoas que vêm com aquela mentalidade do cristão que vem para buscar algo, vem para buscar cura, buscar restauração, e muitas vezes o só receber e se esquecendo de que há uma responsabilidade, como se fosse um grande privilégio. E talvez um dos grandes desafios nossos seja a gente tentar fazer com que o pessoal saia do banco, né? Que o pessoal possa sair do comodismo e perceber que ele está envolvido. Aquela ideia de que muita gente pensa que campo missionário é quem vai para outro lugar, né? Que eu acho que é um dos trabalhos do Perspectivas, né? Para mostrar que cada um está inserido já no campo missionário. Eu costumo dizer que quando Deus olha do céu, ele vê todo mundo como um campo missionário. Campo missionário é toda a terra. Então, no local onde ele está trabalhando, no local onde ele está morando, a própria família se torna um campo missionário. E é nesse momento que essas interações vão ter que ser reais. Porque, vamos dizer assim, você sair para evangelizar, você pode vestir uma roupa de evangelista, né? A capa ungida. E muitas vezes você não consegue falar para aquelas pessoas com quem você convive, porque elas te conhecem, né? E é justamente nesse contexto que... E o que muitas vezes a gente presencia é muita gente que tem muito amor por Deus, muito amor pela igreja, mas não tem noção da amplitude daquilo que o Senhor deixou para a gente, né? Essa questão do evangelismo, né? De poder falar do amor dele, porque é a melhor maneira de louvá-lo, né? Nós louvamos a Deus, acho que muito mais do que cantando na igreja, do que levantando as mãos, né? Falando e testemunhando dele, né? Eu costumo dizer que talvez um dos melhores louvores, ou talvez o melhor, que a gente glorifica a Deus, é dizendo para quem não conhece, eu creio em Deus e ele é o Senhor da minha vida, né?
O senhor falou uma coisa interessante, desculpa, Não, sobre preparação, né? Que os líderes preparam a igreja para o evangelismo. E às vezes a gente sente uma carência assim de estratégias. Né? Eu percebo que às vezes as pessoas ficam meio acanhadas ou não tomam a iniciativa do evangelismo, até mesmo, mas eu não sei que ferramenta, como é que eu abordo? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre estratégias. Olha, eu quando converso com pastores, por ter pastoreado por um bom tempo, na nossa igreja a gente tinha uma classe de evangelismo por um semestre e a gente fazia questão que todo membro passasse por ela. Era uma classe de evangelismo. Primeiro para desmistificar muita coisa, porque a gente sabe que uma das barreiras para o evangelismo, as pessoas têm medo, têm vergonha. Como é que acha que não vão dar conta, não vou dar conta de diante responder, de alguém trava, exatamente. A pessoa fica... Não vou conseguir responder as questões da fé mais profundas. Então a gente tinha uma classe e a gente ia fazendo um rodízio das pessoas. Então eu acho que a igreja pode ajudar em questões estratégicas, preparando os seus membros para essa parte. E a gente tinha também o discipulado. Então a gente tinha uma classe que todos os membros da igreja deveriam passar, desde os mais jovens até aqueles mais experientes, inclusive as crianças, porque elas têm mais assim naturalidade para falar de Jesus, né? Então eu acho que é uma estratégia da igreja ajudar os crentes a se prepararem. Agora, estratégia a gente tem muitas estratégias, né? E eu acho que a igreja e as pessoas que estão inseridas nessa igreja precisam perceber qual é o seu ambiente de missão. Por exemplo, talvez um jovem universitário, ele precisa de uma estratégia de a igreja ajudá-lo, os irmãos ajudá-lo, ou até mesmo ele se levantar e dizer, não, vou me preparar para servir a minha igreja na área, por exemplo, do secularismo, né, que estamos vivendo dentro das universidades, como falar de Cristo no contexto de tanto secularismo. E outros pensando, não, como a gente vai fazer evangelismo na rua, com pessoas moradoras de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, há muitas estratégias e muitos meios. E nós devemos usá-los. Obviamente que a nossa confiança não está na estratégia, né? A nossa confiança está no Evangelho. O apóstolo Paulo diz que é o poder de Deus para transformar aqueles que creem. Então, mas as estratégias não é mundana, não é que a gente não confia em Deus, não é que a gente não crê na ação do Espírito Santo. A gente usa a estratégia crendo na ação do Espírito Santo, crendo no Evangelho. Então, eu acho que essa diversidade na igreja de estratégias pode atender vários grupos, pessoas que são mais experientes, empresários, como podem comunicar o Evangelho dentro do seu contexto empresarial. Eu acho que a igreja pode servir os irmãos com essa... E lembrando, né, da próprio Jesus dizendo, né, e sereis minhas testemunhas, né? Ser testemunha de algo, né, daquilo que tem sido vivenciado, seja no dia a dia, de casa, da igreja. Acho que desmistifica um pouco, né? Porque muitas vezes acha que você tem que criar todo um projeto, né? E aí tem 5 leis espirituais, né? O evangelho nas suas mãos, né? Tantas coisas que facilitam, às vezes, a forma de apresentar o evangelho. E normalmente a pessoa vai com aquilo na cabeça, né? Quantos versículos eu tenho que falar para a pessoa, ou escrito, e muitas vezes você sentado do lado dela, né? A pessoa ali, com lágrima nos olhos, fala assim, olha, o que está acontecendo? Deixa eu contar uma experiência aqui. Eu tive o privilégio de ganhar um muçulmano para Cristo. E para trabalhar com muçulmano eu recebi um treinamento, porque é toda uma questão de estratégia, de língua, mas foi muito diferente assim. Era um rapaz que vivia no Paraguai, e ele era muçulmano, mas estava envolvendo em drogas e questões. E um outro amigo, agora crente, que era amigo dele, me levou até ele. E quando eu cheguei para ele, eu disse aquela tradicional frase que a gente fala, mas isso virou até um clichê, né? Eu falei, olha, Jesus te ama. Ele assim, Jesus me ama? Como assim?
Falei, vamos conversar, eu quero te mostrar como Jesus te ama. E falei, assim, não usei toda a minha estratégia de evangelizar muçulmano, que Jesus não é Deus, é um profeta para o Islã e tudo. Eu simplesmente estava ali e disse para ele que Jesus o amava e aquilo o tocou. Porque ele vivia num contexto que as pessoas dizendo que ninguém o amava, porque ele estava afundado nas drogas, longe da família. Ninguém me ama, ninguém me ama. E aí chega alguém do nada assim, que nunca ouviu disso, Jesus te ama? É tão simples. E isso atraiu ele para estudar mais o evangelho e se entregar a Jesus. Então, assim, eu acho que é falar das palavras de Deus com muita naturalidade, com muita intencionalidade e com muito amor. Nós estamos no mês da nossa conferência missionária. E nossas Jesuscidências, né, que tem, e está tendo muito movimento. E na semana passada, no sábado passado, a gente teve um movimento de evangelismo na rua. Pegamos os jovens até uma noite de chuva, né? E tem um missionário aqui da nossa igreja chamado Alexandre. O coração dele é coração totalmente missionário. A cabeça dele fica, como que eu posso falar do amor de Deus? Então ele criou uma série de trabalhos aqui dentro, de estações. Pegou pessoas, fizeram cavaletes escritos assim, você quer oração, né? E se estenderam por toda a rua nossa aqui, indo para lá. E muitos chegaram que nunca tinham evangelizado. Então você vai com alguém que sabe, simplesmente para orar por alguém. Mas uma das coisas que eu achei interessante, ele levantou alguns recursos e alguém ficou só aqui na igreja ligando para o pessoal, motoboy, pedindo lanche. E quando o motoboy chegava aqui na igreja, era conduzido para estacionar aqui dentro. Quando ele ia entregar o lanche para a pessoa que havia pedido, a pessoa falava assim, não, esse lanche é para fulano de tal, porque ele tinha o nome de quem estava entregando, o lanche é para você. Não é para mim, não é para você. Está vendo aquela mesa? Você pode sentar e comer o seu lanche. Enquanto a pessoa sentava, mas como? O lanche para mim? Ele sentava, comia o lanche e alguém sentava e falava do amor de Deus. Mas um caso específico. Eu estava acompanhando, chegou um rapaz, ele pegou o lanche, ficou um pouquinho e logo saiu. E aí eu perguntei para um dos que estavam ali, que havia conversado com ele, eu falei assim, mas ele não aceitou, né, de ficar e comer? Ele falou assim, não, ele disse que não poderia comer agora porque a esposa está internada no hospital. Ela está grávida, está com um problema grave, não sei se no pâncreas, e por isso ele queria fazer tudo muito rápido para ir, porque ele queria, mas eu orei por ele. E daí eu estava saindo para ir para o banheiro aqui na igreja, e passei por ele estava arrumando o lanche dentro. Eu bati a mão nas costas dele e falei assim, olha, nós vamos continuar orando pela sua esposa. Quando ele levantou a cabeça, ele estava em prantos, ele estava limpando o rosto por dentro, dizendo assim, foi Deus que me trouxe aqui para poder ter. Então, muitas vezes, quer dizer, aquele time de saber que a gente não conhece o coração da pessoa. Talvez a pessoa não precise nem ouvir todo o evangelho, né? Mas precisa de alguém que chegue do lado e fale assim, olha, eu estou aqui do seu lado. Né? Então aí fica, muita gente mistifica muito, né? Eu acho que perder esse medo, né? A gente tem as nossas estratégias e o Espírito Santo tem as dele. Exatamente. E eu acho que também algo que precisa ser desmistificado na igreja é que evangelismo ou missões não é o que a gente pode fazer por Jesus. Não é o que a gente vai fazer para Jesus. É o que Jesus vai fazer por meio de nós. Então, pessoas ficam com medo e fechadas e dizendo, mas o que eu vou fazer para Jesus? Não vai fazer nada para Jesus. Você tem que se colocar nas mãos de Jesus e ele vai te usar para orar, para dar uma palavra, vai colocar uma pessoa na sua vida. E esse mundo hoje está muito estranho, né? As pessoas não têm tempo para pessoas, é muito as pessoas centradas em si mesmo. E quando esses pequenos gestos são mostrados, são gestos grandiosos. Então, acho que é isso que a gente quer, talvez, transmitir para as pessoas que estão nos assistindo. É simples no sentido assim, é sair, colocar sua vida nas mãos de Jesus e falar do amor de Jesus, orar por pessoas, abençoar pessoas, estender as mãos para as pessoas. Isso se torna tão importante, né? Porque muitas vezes a gente pensa o seguinte, queria tanto ser missionário, entre aspas, então eu preciso ir para um seminário, eu preciso ir para um instituto bíblico, tudo isso é importante, né? Mas para quem trabalha, né, com treinamento, já sabe que o maior treinamento é feito aqui na igreja. Né? É no dia a dia onde essas pequenas coisas acontecem
em que você se coloca como um instrumento, né? Então, dizer para você que tudo que você viveu, desde a sua juventude, que foi extremamente importante para você no campo... Quer dizer, chão de igreja, né? Porque o que é feito no campo é diferente do que é feito na igreja. A gente faz em qualquer lugar, né? Falando em diferenças, como que a gente fica com a diferença entre missão transcultural, missão local? Boa pergunta. Eu acho que a missão, o evangelismo local, realmente é algo que a gente está fazendo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, com as pessoas que estão próximas de nós. Mas quando a gente fala de missão ou missões transculturais, a gente está falando de transpor culturas. A gente vê por toda a Escritura que o amor de Jesus, a graça de Jesus vai ser estendida para todos os povos. A gente vê o chamado de Abraão, vou te abençoar para que você seja uma bênção para todas as famílias da terra. A gente vê Jesus falando que o evangelho era para ser levado para todas as pessoas. Então, transpor questões transculturais. Sair do seu contexto local e ir servir num contexto transcultural. Uma outra língua, um outro povo, outros costumes. Então, essa sim é uma tarefa que é mais talvez elaborada, que exige um treinamento, que exige um acompanhamento, que existe uma intencionalidade. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Evangelismo é o que a gente faz aqui. Missões transculturais é o que a gente faz lá. Mesmo que a gente está fazendo evangelismo com uma pessoa que não é da nossa cultura aqui, é evangelismo. É evangelismo. Mas agora, ir para um outro povo, aprender uma nova língua e trabalhar entre outros povos é uma outra pegada. E aí a igreja também precisa entender que eles são parte disso. Talvez não um chamado para ir, mas um chamado para se envolver. Um chamado para orar, um chamado para contribuir, um chamado para apoiar, um chamado para mobilizar outras pessoas, para que esses povos possam alcançar o Evangelho, recebidos pelo Evangelho. E hoje tem uma discussão também, né, muito grande nessa questão de missões transculturais, até mesmo da mudança de povos alcançados e não alcançados, né? Todo o movimento de até 2030, né, de tantos cristãos, novos cristãos e também novas missões para poder atender essa demanda, né? Mas até mesmo a gente olhando para todo o histórico, né, do próprio cristianismo, do velho mundo, né? Vamos dizer assim, de tudo que aconteceu, né, daqueles que foram, que nos evangelizaram e que hoje se tornam também campo, né? E justamente, talvez seja um novo tipo de treinamento. Então, você entrar em um país onde nunca foi falado do evangelho é uma maneira. E você voltar para aqueles que parece que já vivem um pós-cristianismo, né? É o que a gente tem enfrentado com missionários que nós apoiamos na Espanha, por exemplo, onde com toda aquela influência, né, que vem muita gente vindo como refugiados, mas também muitas pessoas que, na verdade, já passaram até por igrejas e que hoje já estão fora. Então, na verdade, falar de missão transcultural é um mundo que, vamos dizer, sempre vai ser algo grandioso demais, né? Desafiador, né? A gente faz uma divisão em missões transculturais daqueles países que, por exemplo, aqui na fronteira do Brasil, Argentina, Paraguai, da América Latina, a gente cruzou ali, a gente está numa outra cultura. Só que a gente chama essas missões regulares, porque são países ou pessoas lá que já tiveram acesso ao Evangelho. Eles têm como comprar uma Bíblia, tem como ouvir uma pregação numa igreja, entrar na internet e assistir uma pregação. O outro ponto das missões transculturais são as missões pioneiras, onde pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Parece bem estranho hoje a gente falar assim, mas como é que é isso aí, pastor? Tem gente que não ouviu falar de Jesus? Sim. Nós temos povos, mais de 7.000 povos, não países, mas povos, grupos, que não têm acesso ao evangelho nenhum. Alguns outros povos não receberam Jesus, mas eles têm acesso. Mas nós temos outros grupos que não têm acesso ao evangelho. Não tem Bíblia traduzida para o seu idioma, não tem um missionário lá, se a pessoa, sei lá, tiver um despertamento assim, eu quero conhecer mais de Jesus, o que eu faço?
Ele não tem uma igreja para ir, não tem uma Bíblia para ler, não tem uma casa publicadora de Bíblia para comprar, não tem uma loja. Geralmente é um país fechado, perseguido, que ele não tem liberdade para entrar na internet e buscar lá Jesus, pregação. Então, são povos sem acesso ao Evangelho. E nós, no movimento Perspectivas, nós acreditamos que a missão ela não é dividida no sentido assim de importância. A importância, o contexto local, missões locais, missões regulares, onde já tem o cristianismo, ou pioneiras, um é mais importante que o outro. Não. Para nós, todo lugar tem a necessidade de anunciar Cristo. Pessoas que estão nos vendo aí, deve ter um vizinho que precisa ouvir falar de Jesus. Mas nós estamos falando de acesso, não de necessidade. Então, esses povos, eles não têm a oportunidade de ouvir, a não ser que nós, a Igreja de Cristo, possamos enviar missionários, possamos preparar homens e mulheres para irem sustentá-los, para que eles possam ir aprender uma língua, traduzir uma Bíblia, plantar uma igreja e fazer o nome de Cristo conhecido. Para que haja, então, aí sim o evangelismo local, entende? Para que haja o evangelismo local no povo, vamos dizer, o povo X, tem que ter as missões pioneiras transculturais. Para que quando as missões transculturais chegam nesse local, começa a se evangelizar e pessoas recebem a Cristo, os que receberam a Cristo agora começam a evangelizar os seus próprios conterrâneos e tudo. Aí voltamos para o evangelismo local. Então, e é interessante, eu tenho visto na internet bastante testemunhos de muçulmanos se convertendo através de sonhos. Né? E é interessante, eu estava vendo um depoimento de um iraniano que estava estudando o Alcorão e ele lendo ali, ele começou a ser balançado, mas isso é verdade? Quem é Jesus? E ele sonhou com Jesus e ele acordou, a mãe e a irmã estavam chorando, elas também sonharam com Jesus e ele foi atrás de uma igreja e assim, ele sabia de uma igreja, dos riscos, sim, ele perdeu o emprego por causa disso, trabalhava numa petrolífera e ele teve que deixar o país, mas muito interessante esse testemunho dele, porque foi a família, ele, a mãe e a irmã tiveram o mesmo sonho com Cristo, um testemunho bem interessante. Isso tem acontecido com muita recorrência, e alguns realmente eles vão, procuram e encontram. Agora, há casos mais extremos que pessoas que tiveram sonho com Jesus e ficaram em um lugar totalmente inacessível. Eu conheço um relato de um missionário que eu conheci da Argélia, contou de um casal das montanhas que eles tiveram sonhos por um ano sequenciais com Jesus, mas até que chegasse um missionário até eles, porque assim... Um Felipe para explicar. Exatamente, porque a gente acredita que Deus pode agir assim, se revelar a eles. Mas o discipulado não é por meio dessa revelação, né? Eles precisam de Bíblia, eles precisam de ensino da palavra, eles precisam da comunhão com os santos. Levou 10 anos. Essa pessoa esperou por 10 anos para que chegasse, então, um missionário, para que falasse de Jesus, para que mostrasse uma Bíblia para ele, mostrasse a língua dele, e aí ele começasse, então, aí a desfrutar das bênçãos da vida cristã. Então, assim, aí, geralmente, quando eu conto essa história, as pessoas perguntam, ele era convertido? Eu não sei. Nesses 10 anos, ele ficou almejando encontrar alguém por Jesus. Pode ser que sim, ou talvez não. Foi um despertamento. Lembra da história de Cornélio, né, na Bíblia, né? Teve todo um despertamento, o Senhor falou com ele, toda uma visão, mas Pedro teve que sair, vencer todas as barreiras de Pedro, né, para chegar lá e expor o Evangelho. Então, quando a gente está falando de povos não alcançados, sem acesso ao Evangelho, é disso que nós estamos falando. De pessoas que não tiveram ainda uma oportunidade de conhecer
sobre Jesus. E nesse testemunho, o iraniano fala que o pastor que fez o discipulado com ele tinha que viajar 1.000 quilômetros até a cidade dele, escondido. E depois, quando ele foi montar uma equipe que ficasse ali para ajudá-lo, para fazer o discipulado com ele dirigia até um lugar, parava o carro e ele falava, você não pode ir. Você fica aí. E ele ia visitar as pessoas, mas ele não podia ver a casa dos crentes. Muito interessante. Por questão de segurança. Por questão de segurança, exatamente. Eu me lembro de uma experiência também que eu tive em Marrocos. Eu morava em Marrakech, uma cidade grande, mas tinha trabalho em Marrakech, mas eu tinha trabalho também entre os berberes, que ainda hoje é um povo não alcançado. A Bíblia não está traduzida por completa para eles, ainda várias comunidades sem presença evangélica cristã. Então eu pegava uma condução, uns 40 minutos, e aí a gente subia pelas montanhas. Os berberes do Marrocos vivem nas montanhas, e a gente andava mais ou menos uma meia hora e chegava em umas montanhas. E lá no Marrocos as pessoas acham que é muito calor. Também é. Mas no inverno, -7, -8, tem até neve no Marrocos. E a gente levava um trabalho de cuidar, as pessoas levar roupas de frio. E quando eu cheguei para um senhor, ele nunca teve acesso à energia, nunca teve acesso à tecnologia, não tinha acesso às coisas básicas da vida, uma vida muito simples. E quando a gente trouxe aquelas roupas para eles, ele falou assim, agora ele tinha perdido uma netinha de frio. Ele falou, agora ninguém vai morrer na nossa família mais por frio. E aí ele falou assim, por que você fez isso? Aí eu tive que explicar para ele de onde eu era primeiro, porque eu não falava o dialeto berbere dele, tinha um irmão que estava me traduzindo, contando que eu não era dali. Ele falou do Brasil. Ele não tem noção do que é o Brasil. Ele não tem noção geográfica. Ele nunca teve estudo na vida dele. Ele não sabe ler, ele nunca leu um jornal, nunca falar de Pelé, nunca ouviu falar de Pelé, Ronaldinho, nunca ouviu falar dessas coisas. E aí ele tentou explicar, desenhou para ele algumas coisas, mostrou o mar, nunca tinha visto o mar também. Tentou falar mar e tudo, e falou que eu vim de lá. Aí ele me perguntou, por que você saiu do seu país e veio aqui cuidar da minha família que você nem conhece, se você nem é daqui? Eu falei assim, porque eu sirvo a um rei que ama o seu povo. Eu falei Jesus como rei porque o Marrocos é uma monarquia ainda. Ele sabe que existe um rei. E ele disse assim, bendito seja o rei do Brasil. Ele achou que era o rei do Brasil que tinha mandado eu levar aquelas coisas, né? Porque ele disse, porque o rei da nossa nação se esqueceu do nosso povo. Mas o rei do Brasil não se esqueceu. Eu falei, não foi o rei do Brasil. Foi o rei da glória. O rei Jesus. Ele falou assim, eu nunca ouvi falar desse Jesus, desse rei, mas também não me importa. Levantou as mãos e disse, bendito seja o rei Jesus, que mandou então cuidado para a nossa família. Aí eu já engatei pregando já, né? Falei, já abriu a porta, né? Aí eu pedi pro meu tradutor, falei, vamos agora. Falei, mas o presente que o rei da glória me mandou vir aqui não é só para as roupas. Ele deu um presente muito maior para você, para o seu povo e para a sua família. Ele deu a vida dele para perdoar os seus pecados, para que vocês possam viver num futuro reino onde não haverá injustiça. Reino, novos céus e a nova terra. E ele começou a chorar. É difícil aqueles homens chorarem lá. Assim, ele foi muito impactado, mas eu fui mais impactado. É sempre assim, né? No evangelismo, nossa, parece que a gente renasce de novo, né? Porque eu nunca tinha vivido uma experiência de falar de Jesus com uma pessoa que não tinha noção de quem era Jesus. Que nunca tinha ouvido falar da graça e da obra da cruz de Jesus. Lá na minha cidade, por ser mais aberta, mesmo num país muçulmano, as pessoas ouvem de Jesus até pelo caso do islamismo, tem mais acesso. Mas nas montanhas entre os berberes, nunca tinha ouvido falar de Jesus. E aí eu me lembrei de vários textos da Bíblia, né? Jesus disse que
esse evangelho do reino ia ser pregado por todas as nações como testemunho. Então, assim, nós precisamos levar acesso do evangelho a esses povos que ainda não ouviram. Pastor, uma pergunta, na verdade, em certo ponto eu sempre conheço um pouquinho da sua história, né? Você saiu como pastor e foi para um campo missionário, tem todos os desafios para isso, né? De levantar sustento, aquela coisa toda. Mas existe talvez um caminho mais difícil, que é você voltar do campo, tendo tudo dizendo, né, que o povo não alcançava, a necessidade, você aprendeu a língua, né? Então você tinha uma caminhada já. O que trouxe você de volta? Eu sei do movimento que Deus tem feito, mas eu queria que as pessoas soubessem. Porque muitas vezes, quando olham para a gente, né, que estivemos no campo, porque para muitos essa diferenciação, né, é como se nós deixássemos de ser missionário. Você está no campo, você está em outro país, você está numa outra cultura, então você deixou de ser missionário. Como que nós conseguimos trabalhar isso daí, tanto para o nosso coração, para saber que a gente tem um chamado missionário, que a gente está, né, envolvido nisso, e ao mesmo tempo também, né, para buscar nesses que muitas vezes criticam, né, o fato de que você hoje não está lá no campo e está aqui, como se você não tivesse... Isso, eu saí por uma situação de enfermidade da minha esposa, mas é um ato soberano de Deus. Um ato soberano de Deus. E hoje eu estar aqui, hoje eu estou envolvido na mobilização. Eu estou despertando, mobilizando, encorajando para que outros possam ir. Nesse período que eu voltei do Marrocos, que nos últimos 10 anos que eu treinei centenas de pessoas que foram, inclusive, para o país que eu estava, para o lugar onde eu estava, e estão fazendo um trabalho. Então, eu pude treiná-los e mobilizá-los. Nós temos no Movimento Perspectivas que a gente está chamando de década missionária. Nessa década missionária, nos próximos 10 anos, nós estamos orando, trabalhando e mobilizando a igreja de norte a sul do Brasil para que a igreja brasileira envie nessa década missionária 50 mil missionários para povos não alcançados, para esses lugares que eu estava contando, como lá nas aldeias entre os Bedres. Então, hoje, apesar do meu desejo, do meu coração estar no campo missionário, eu entendo que Deus me trouxe de modo mais estratégico para estar aqui, para mobilizar pessoas, para treinar, para falar com pessoas que estão ouvindo a gente agora, para se envolver nessa causa. Então, os próximos 10 anos sairão 50 mil missionários para esses lugares. Que bênção. Então, meu trabalho hoje é viajar, pregar, dar aulas no curso Perspectivas, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, para que haja esse movimento. Então, também a igreja, acho que falha nessa questão de ver, né? O que está no campo é mais importante do que está aqui. Não. A gente tem um time na base de missionários ali que trabalham dando todo o suporte para o missionário fazer o trabalho no campo, para toda acontecer uma mobilização. Para esses é extremamente difícil levantar sustento. É verdade. Porque não tem a visão de que ele esteja... Exatamente. E eles estão fazendo o quê? O antes do campo. Ele dá um suporte para que o outro esteja lá. Exatamente. Assim, hoje o Movimento Perspectivas, depois de 13 anos aqui no Brasil, nós já... milhares de missionários já saíram por causa disso, mas porque alguém mobilizou. Porque alguém preparou os cursos, porque alguém pensou nisso. Então, o trabalho de mobilização que eu faço hoje é antes até do trabalho de envio missionário. Então, eu acho que é muito importante, é fundamental, e no Movimento Perspectiva a gente acredita que todo cristão deve participar da missão de Deus global. Nem todos devem ir, nem todos são chamados para ir. A gente acredita que tem um chamado. Lembra Atos capítulo 13, né? O Espírito Santo diz Paulo e Barnabé. Mas você vê a igreja enviando-os, né? A igreja impondo as mãos, a igreja apoiando. Paulo depois retorna para dar relatórios, vamos dizer assim, para contar a igreja. Então, o Movimento Perspectivas quer fazer esse movimento de todo cristão entender a missão global de Deus para ele se encaixar, para ele participar, para ele ser parte disso. Talvez indo,
orando, dando, mobilizando, um pastor que encoraja a sua igreja, que prega sobre isso na sua igreja, que envia missionários, mulheres que vão encorajar outras mulheres, jovens. Então, a gente acredita nisso. Então, o meu trabalho hoje é esse, mobilização, e eu não me sinto menor. Com certeza. Eu não me sinto menor. Eu falo porque, na verdade, aí eu passei por isso, né? Então, muitas vezes você tem tudo aquilo, você vai para as igrejas, desafia, né? Fala assim, eu estou indo para o campo e tudo. Então tem os parceiros, aí um dia você fala assim, eu estou voltando para a igreja local. Então dá a impressão... Retrocesso, Exato, dá a impressão que você está, vamos dizer assim, renegando um chamado. Mas é os tempos de Deus, né? É os tempos de Deus para a nossa vida. E uma outra coisa que eu creio que é muito importante nessa visão que a gente tem sempre de igreja, é que sim, essa diferenciação, né, daquele que vai, porque o preparo, o cuidado, né? Mas nunca deixando da gente entender que aquela visão de missionário que se tinha antigamente, né? Que missionário é aquele que vai, ou aquele que tem um dia de um chamado especial, né? Eu me lembro da história de Sophia Miller, né? Uma missionária, né, que veio para o Brasil na década de 50, trabalhando, e um dia numa conferência perguntaram para ela, Sophia, né, alguém que fez tudo que você fez, ela trabalhando entre os indígenas, e por onde ela passou, ela causou uma transformação na vida e na própria questão social do local. E, inclusive, o FUNAI reconhecendo isso. Perguntar para a Sophia, me conta como foi o seu chamado, né? Como que ele foi chamado? Eu nunca tive um chamado. Ela abriu a Bíblia e falou assim, eu li uma ordem e eu obedeci. Então, muitas vezes, né, como cristãos de igreja, a gente pode não ter um chamado para ir para uma terra distante, mas eu tenho chamado para aquele que está do meu lado, né? Porque eu falo que eu consigo entender a dor ou a dificuldade de um missionário que está no campo quando eu estou tentando evangelizar quem está do meu lado. Quando eu estou percebendo que no contexto onde eu estou, que nem aqui em Curitiba mesmo, nosso contexto hoje, já falou as universidades. A universidade se tornou um campo missionário. E talvez até mesmo já dito como pós-cristão, com perseguição e tudo mais. Então, quando você se posiciona como cristão, você entende o que o missionário está passando do outro lado do mundo. Porque a igreja, ela é uma só, né? É onde Deus vai movendo, né, aqueles a quem Ele deseja para serem usados no tempo dEle, da forma dEle, para que possam ser bênçãos, né? E às vezes, muitas vezes, para a gente é melhor estar lá, né? Muitas vezes não estar, que é um grande desafio, né? É obedecer. Eu gosto quando o Ronaldo Lidório fala que o nosso chamado não é chamado geográfico, né? Nosso chamado é para, primeiro, amar a Deus, conhecer a Deus e servir a Deus. Se é como pastor, eu vou servir como pastor e servir como pastor. Se é como missionário, eu vou servir como missionário. Se é como mobilizador, hoje eu vou servir como missionário, como mobilizador. Para mim, o ponto é servir a Deus. Se é no contexto local que Deus está me chamando, eu vou servir no contexto local. Se é num contexto global, internacional, transcultural, eu vou. O ponto é a obediência. Jonas não havia entendido isso. Jonas era profeta em Israel e Deus queria levá-lo para o seu ofício profético em Nínive. Ele não quis ir, porque ele achava que o seu chamado era só para Israel. Não, o nosso chamado é para Deus, é para servir a Deus. Se é para ir para as tribos indígenas, obediência vai. Se é para ficar pastor numa igreja local, a gente fica. Se tudo é obediência. Então, nós somos o povo obediente. Você imagina um cristão que Deus está chamando ele para ir e ele não vai? Ele deve ser perturbado da cabeça, né? Para desobedecer uma ordem do Todo-Poderoso. Agora, também tem aqueles que querem ir e Deus diz, não vai. É o meu caso. Eu quero ser. Deus, não, você vai ficar aqui, morando em Curitiba, e vai fazer o trabalho de mobilização. Amém. Porque o meu chamado, primeiro, é para Deus. É para servir a Deus. E servir a Deus inclui a obediência. E essa nova pergunta? Eu ia fazer uma pergunta. Hoje, o senhor está bem envolvido com a questão de perspectivas, né? O trabalho de perspectivas. E essa missão da evangélica árabe do Brasil, como ela tem uma sede, como que é o funcionamento dela aqui no Brasil? Ela continua em Foz do Iguaçu.
Eu ainda estou ligado lá, porque eu vou dar aula de vez em quando lá. A base em Foz do Iguaçu. É uma escola. É um centro de treinamento para missionários, mas também um centro de proclamação. A gente tem um irmão árabe, que ele faz um trabalho de evangelização lá. Não posso dar muitos detalhes, porque está aberto aqui na internet, mas nós temos agora lá em Foz do Iguaçu mais de 20 árabes se preparando para o batismo, que foram alcançados pelo evangelho ali, que vão se batizar nos próximos meses. Então a missão continua lá e ela treina pessoas que estão indo, mas também faz o trabalho de evangelização no local. E ela serve as igrejas de modo nacional para ajudar a entender, porque assim, o povo evangélico tem muitas coisas também equivocadas sobre o povo muçulmano, né? Então, eles têm um seminário que ajuda a igreja a entender quem são os povos árabes, quem são os muçulmanos, como evangelizá-los no seu contexto local, porque hoje eles estão aqui. Eles estão aqui. Questão dos refugiados, né? Então, a MEAB continua. Se o pessoal quiser seguir no Instagram, Missão Evangélica Árabe do Brasil, eles têm o Instagram. E eu também sirvo lá ajudando no treinamento de missionários. E como foi o seu chamado para os povos árabes? Muito boa pergunta. Primeiro, então, meu chamado foi para servir. Eu não sabia qual ia o direcionamento que Deus ia me dar. Eu estava entendendo que Deus estava me chamando para servir. Me envolvi na igreja local. Eu servi nos jovens, servi na evangelização. Comecei a ver necessidades além da minha rua, da rua da igreja e do bairro da igreja. Deus começou a me ver a cidade. Comecei a ver a cidade como um grande desafio para... O senhor estava morando onde? São José dos Campos. Meu trabalho naquela época era com travestis, prostitutas e crianças de rua. Que idade você tinha na época? Eu tinha 22, 23 anos. Você vem de família cristã? Ou... Venho. Eu sou a 4ª geração de cristão na minha família. Então, tive muita influência missionária. Minha mãe foi criada por missionária americana. Trabalhava na casa de uma missionária americana. Minha mãe só pôde estudar, minha mãe veio de um contexto pobre, onde não tinha muita escola, uma missionária americana, emociono bastante falar isso, trouxe a família da minha mãe para um lugar, uma cidade, e morar na casa dela para estudar, para poder ter vida, e ali minha família foi ganhando para Cristo. O fruto de uma mulher que largou seu país, sua igreja, e veio para o Brasil, lá no interior do Rio de Janeiro, no fim do mundo, que não tinha ninguém. Então, acho que já vem isso, já meio que para nós, né? Mas na minha juventude, eu vivendo isso, então, vi a cidade, trabalhando com esses marginalizados. A minha igreja, na época, era uma igreja muito envolvida com missões transculturais também. A gente recebia missionários. Aí eu comecei a ouvir muito dos povos não alcançados, daqueles que não tinham acesso. E um dia, um missionário do Marrocos deu uma palestra para nós e ele fez uma exposição do texto, que é o meu texto preferido de missões, Romanos 15. Ele diz assim, quando Paulo diz, né, esforçando-me deste modo para pregar onde Cristo não foi conhecido. Ali, aquilo abriu meu entendimento e eu comecei a perguntar para ele, onde Cristo não foi conhecido ainda? Eu achava ainda com limitações que talvez essas áreas periféricas da cidade. Aí ele me apresentou o mundo muçulmano, o Marrocos, e aí meu coração ali ferveu de saber que milhares de pessoas não tinham acesso ao evangelho, não tinham um missionário. Também eu não tive um chamado assim, não vi anjo. Espetacular, alguma coisa assim que arrepiou de cima embaixo. Foi uma exposição da palavra, da pregação, desse missionário pregando e falando. E depois, então, eu fui tocado para fazer uma viagem ao Marrocos, ainda era solteiro, jovem, vendi quase tudo que eu tinha para comprar passagem, fui, minha igreja me ajudou também, e lá no Marrocos eu vi uma necessidade assim. Por quanto tempo lá dessa vez? Eu fiquei só um mês, foi uma viagem de curto prazo.
Fiquei um mês lá. Foi sozinho, não? Não, fui com outro missionário. Fui com um outro missionário que tinha servido já no Egito. E lá, assim, Deus foi muito claro no meu coração, dizendo, eu quero você aqui. E aí eu voltei, aí me preparei, fui para um seminário específico para entender povos não alcançados, o mundo muçulmano, conhecer e tudo. Aí fui enviado pela minha igreja para Marrocos. E achei que eu ia morrer lá, mas a missão é de Deus, né? No Movimento Perspectiva a gente fala que a aula 1 é que Deus é o Deus missionário, e a missão é dele. Ele nos chama para participar na sua missão, então é ele que move, é ele que leva para Marrocos, é ele que tira de Marrocos, é ele que tira da igreja, leva para a igreja, é ele quem chama, é ele que dá dons, é ele que... É ele, costumo dizer sobre ele. Costumo dizer que muita gente não entende, né? Já diz a palavra que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Especialmente quando Paulo, né, sai, acho que na segunda viagem missionária, que ele intenta, né, visitar as igrejas da Ásia Menor, e é impedido, para que ele termine no negócio para pregar. Uma reunião de oração de senhoras que não tem nenhum problema, né? Mas ele andou mais de 800 quilômetros, num tempo totalmente diferente, mas para dizer o seguinte, pelo menos, né, ele relata uma pessoa se converteu, mas fala que ele tinha um desejo, ele queria visitar a Ásia Menor. Ele falou, muitas vezes Deus deixa, né, no nosso coração ter um grande sonho, e ele falou assim, não, filho, sonha com isso mesmo, né? Para lá, vai, é Ásia Menor. Quando chega lá, Deus falou assim, vai para lá. Assim, o nosso desafio é simplesmente não nos fecharmos nos planos que nós entendemos. Porque na nossa mente humana, fala assim que se fosse eu no lugar de Paulo, Deus vai falar o seguinte, Paulo, você vai andar 800 quilômetros para falar numa reunião de meia dúzia de mulher para você converter. Falar, Senhor, manda outro mais perto. Né? De repente tem um convertido lá por perto. Mas a gente sabe, né, que naquele momento específico, a igreja de Filipe foi uma bênção na vida dele, para a questão do evangelho, né, da primeira igreja, igreja da Europa, né, dos confins da terra, mas na mente humana a gente não entende, né? Então, estar disponível aonde Deus mandar é a melhor coisa, é estar onde Deus quer. No Movimento Perspectivas, nas aulas, a gente tem um momento que a gente chama local, que é, a gente quer ver um movimento de evangelização global, mas a gente entende que começa local. Na minha vida foi assim. Eu comecei evangelizando ali, bairro com jovens, depois a cidade, pessoas marginalizadas, até esse despertamento para povos não alcançados. Então a gente encoraja a igreja, os irmãos, a servir onde eles estão, a dar testemunho onde eles estão. E Deus pode te levar para qualquer lugar do mundo. A questão da obediência, né? E não precisa nem ser exatamente através de uma missão, né? Exatamente, trabalho. Muitos são enviados através do trabalho também. Um trabalho, alguma coisa, ou essa é a intencionalidade. Então, começa onde você está e termina onde Deus quer. É a melhor coisa. Né? Porque tudo é Deus, a missão é dele. Ele quem chama, ele quem conduz, ele que abre portas, ele que fecha portas, a gente às vezes esquece disso, né? Ele que mobiliza as pessoas, ele que desperta, ele que toca o coração das pessoas para serem generosas, para dar, ele que desperta pessoas para orar, para levantar de madrugada, para orar para povos não alcançados, orar para missionários, ele que desperta uma igreja para se envolver na missão, é ele. Então, qual é o nosso papel? Amá-lo, ter um coração obediente, e está disponível. Texto de Atos 1:8, né? Filipe era um homem disponível. Estava servindo em Samaria e o Espírito o levou a Gaza. Então, levar, isso é com Deus. Agora, faça, como Paulo disse para Timóteo, né? Faça o trabalho de evangelista onde você está. Onde você está. Anuncie Cristo às pessoas que estão próximas a você. E Deus vai conduzir o resto do caminho. A gente já tem que partir para a conclusão aqui, o papo tá bom, na verdade. Já tem que acabar? Temos que partir para a conclusão, mas tem uma coisa aqui que eu acho que seria importante a gente falar. Desafios da igreja atualmente na evangelização e missões. Quais seriam esses desafios que a igreja tem? Adaptar as mudanças culturais? Como é que o senhor vê isso? Acho que um desafio
para uma igreja local, como eu disse, né? Fui pastor por muito tempo. As igrejas hoje, eu acho que precisam de um equilíbrio. A gente tem algumas igrejas que tendem a muito à evangelização local, são boas, causam um impacto social e tudo, mas assim esquecem a missão global de povos não alcançados. E a gente tem algumas igrejas que dão muita ênfase na questão da evangelização global, mas os vizinhos ali na rua não estão ouvindo sobre Jesus. Então, eu acho que é esse equilíbrio de ver a missão de modo maior, né? Os membros fazendo a missão de evangelizar as pessoas próximas, servir ali no contexto local, mas uma visão maior de enviar missionários, de orar para que Deus levante missionários transculturais na igreja, de apoiar missionários que vão para povos não alcançados. Eu acho que esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio. E eu acho que o outro desafio, segundo, é o entendimento. No movimento Perspectivas, a gente entende que a mobilização, o despertamento missionário, ele vem pelo engajamento. Engajamento é tipo assim, o missionário vem, conta as necessidades e a pessoa se engaja. Eu quero dar, ou eu quero ir para ajudar. Ele se engajou. Eu quero orar por ele. Ele foi engajado. Nós fazemos também por engajamento. Temos ministérios de engajamento, mas o carro-chefe do movimento Perspectivas é a mobilização pelo entendimento, para que as pessoas entendam a missão de Deus a partir da Escritura. Por exemplo, no curso que a gente tem, que a gente foca em 4 perspectivas, na perspectiva bíblica, a gente trabalha que a missão é de Deus. É Deus na missão. Não é sobre o que nós vamos fazer, a Missio Dei. Então as pessoas começam a olhar para a Bíblia numa outra perspectiva da missão de Deus, da glória de Deus, de um Messias que vem para alcançar o mundo, de uma igreja, que é a aula 4, para todos os povos. A minha igreja não é uma igreja só para os meus membros, não é só para o meu bairro. O reino de Deus é maior. A nossa igreja, a sua igreja local, a minha igreja local, é uma igreja para os povos. Jesus disse, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, todas as nações. Então, o desafio, eu acho que a igreja entender essa missão através de uma mobilização pelo entendimento. Nós tivemos um momento aqui na história, né, que missão foi moda, né? E todo mundo queria uma conferência missionária na igreja, se montava alguma coisa, atraía. Hoje deixou de ser moda. Mas o que na verdade teria que estar dentro do coração mesmo e que isso faz parte do projeto de Deus, né? A missão é dele, né? Já diz, né, que quem não tem um coração, né, quem não é missionário, né, é um campo missionário. Então, muitas vezes as igrejas estão tão estruturadas para ser tudo, né? Ser o local de convivência, ser o local de apoio, e na verdade se esquecem que esse trabalhar. Sendo assim, né, pensando num curso Perspectiva, se alguém está ouvindo, interessado, como que uma pessoa pode estar caminhando um pouco mais para ter esse engajamento? Como que vocês trabalham? Quando que tem novos cursos? Como que... O Movimento Perspectivas é um movimento global, surgiu em 1974, pelo Dr. Ralph Winter, presbiteriano, né? Olha aí. E hoje estamos em mais de 40 países. É um curso com 4 perspectivas: bíblica, histórica, cultural e estratégica. E ela chama todo cristão para entender a missão de Deus e como ser parte, como cada irmão na igreja pode ser parte dessa missão de Deus global. E nós temos hoje no Brasil mais de 54 turmas em quase todos os estados do Brasil. E tem aqui em Curitiba 2, 3 turmas por ano. Então, você pode entrar no nosso site, perspectivasbrasil.com, ou no nosso Instagram, procurar, ou pode ir lá fazer uma visita para a gente. Nós estamos na nossa base em Curitiba e a gente convida você a conhecer o movimento, a se engajar e descobrir qual é o seu papel no plano global de Deus. Qual é a sua missão no papel global de Deus? Uns para missionários, outros para pastores, outros para cristãos mundiais, no sentido que ama, que ora, que mobiliza,
que acolhe refugiados e outros mais. Então, aqui em Curitiba acontece o curso, são 12 aulas dentro dessas quatro perspectivas. E assim, não é um curso apenas. O curso Perspectivas não é um curso, é um robusto treinamento, mas também de transformação de vida. Você sai impactado porque é a palavra de Deus, é o Evangelho. Você sai assim, deslumbrando, apaixonado mais por Deus, pela sua glória, pela sua missão, pela igreja local. A gente tem estatística, pastor, que as pessoas que fizeram o curso Perspectivas e não saíram para os campos missionários são cristãos, agora com uma visão mais global, mas assim, o envolvimento deles na igreja local, os ministérios da igreja local, com a evangelização local, são números assim significantes. Então, a gente está aqui para servir a igreja, é um movimento para abençoar a igreja e para ajudar. Então, procure pela gente lá no Instagram, no nosso Vamos site. ver se a gente faz um curso aqui na Presbiteriana no ano que vem. Olha aí, E nós temos aqui o privilégio de ter obreiros, né? Sou batista, Como sou membros. batista tradicional, mas senti até um arrepio agora aqui. Por causa do frio, né? Bem reformado. Nós temos né, pessoas que trabalham, né, que hoje são obreiros Perspectiva, que são membros aqui da igreja. Nós temos pessoas que também já fizeram cursos em outros momentos, que são integrantes hoje dos ministérios específicos de missões, e outros que foram até para campo, né? Então a gente sabe da seriedade E da bênção. a gente tem uma grande parceria com a Igreja Presbiteriana. Né? Ronaldo Lidória, nosso professor, o reverendo Chum, é o vice-presidente do movimento. O movimento foi fundado em 1974 por um reverendo presbiteriano dos Estados Unidos. Então... Acho que está no lugar errado, quer dizer... vamos voltar. Então, a gente vem para cá com o maior prazer servir essa igreja aqui, saber da relevância dessa igreja, vai ser uma alegria. Pastor Flávio, muito obrigada pela presença aqui. Prazer. Foi um prazer. Falamos de missão local, de missão transcultural, experiências lindas no Marrocos. Olha, imperdível esse podcast. E queremos agradecer muito a tua disponibilidade, teu tempo, e muito bom tê-lo aqui, muito enriquecedor. Obrigado, prazer para mim, prazer estar aqui com vocês. Vai estar de novo, né, junto aí no bate-papo, mas assim, você que assistiu aí, que foi abençoado, não esquece de compartilhar o link, para que outra pessoa também possa ser abençoada como você foi. Não deixe também, pode deixar seu comentário ali nos dizendo, né, que se você foi abençoado, porque com certeza isso vai abençoar tanto o projeto aqui, né, que a cada dia está crescendo, mas também, se tiver alguma coisa específica, nós vamos passar para o pessoal do Perspectivas aí, e com certeza será abençoador. Uma alegria ter você conosco esse tempo. Que Deus te abençoe. Nós temos um presente, um gift card aqui do Girafas. Podemos deixar agendado já para o mês que vem, mais um? Mais um bate-papo? Mais um podcast. Aqui, gente, já. Esse é o nosso Girafas ali do shopping, né? Parque Shopping Barigui. Então, presente especial que é um patrocinador oficial aí do nosso... É só para mim ou para toda a minha equipe? Tem 25 pessoas lá na base. Os hosts também. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua participação. Estejam sempre conosco. Muito obrigada. Vamos juntos. Estamos, então, encerrando esse podcast. Grande abraço. Vai gravar de novo? E vai!